Olá, olá, salve, salve, eu sou o Zé, tô aqui com o Simval. Fala, Simval. Tudo bem? Simval Júnior, a gente vai falar sobre casamento. Simval, conta aí um pouco a história de você como pastor e toda a sua história, né? Eu sei que há um tempo você já dá curso sobre casamento, você fala sobre isso, né? E ajudou alguns casais aí, já casou algumas pessoas, né? É. E conta um pouco aí da sua história. Bom, geralmente quem pastoreia igreja grande faz bastante casamento, mas quem é pastor de jovens também faz isso, né? E você foi pastor de jovens? A por maior muito parte tempo. da minha vida ministerial foi pastoreando juventude e até hoje, né? Nos movimentos de juventude eu estou envolvido. Uhum. Então isso me aproxima de muita gente nessa época do casamento. E eu acredito que a gente é pastor de uma geração. Então, mais ou menos 15 anos menos que eu, 10, 15 anos mais que eu, 15 talvez muito, né? Mais 10. Vai ser uma geração, são aquelas pessoas que aquilo que a gente está fazendo como pastor, está ensinando, tem muito sentido. Certo. E então, ainda que quando eu falo chega no coração de gente bem mais nova que eu, aquilo que a gente conhece como ser pastor, né, é diferente. E principalmente nessas áreas, né, da questão Sim, relacional, sim. assim, às vezes, né, quando essa diferença geracional, quando entra nas questões de relacionamento, parece que tem uma barreira maior. Fica maior, aí, né? A pessoa até pode falar sobre, nossa, relacionamento com Deus, tal, mas o relacionamento conjugal aí, sei lá, parece que as gerações ali não conseguem se entender tão bem, né? Talvez é isso que você está querendo dizer, não? Isso. É diferente, por exemplo, alguém que é pastor do meu filho que tem 16 anos, né? Então isso está mais próximo da sua geração do que da minha. Né? Não que não tenha sentido aquilo que a Bíblia ensina e a gente pode ensinar também, mas aquilo que a gente entende como ser pastor, estar perto, compreender, vai ficando mais distante conforme o tempo passa. Certo. E a gente sabe também que aquele que vai ficando mais velho em relação ao mais novo não é uma questão de desrespeito, mas ele quer ouvir alguém mais próximo da idade dele. E se a gente não for maduro o suficiente para lidar com isso, a gente vai ficar sempre falando, mas eu tenho título, não sei. A gente tem que saber que existe um ponto onde o pastor vai ser jubilado mesmo, onde tem um ponto onde você vai ser aposentado e na tua profissão é outra fase na sua vida. A gente tem que saber disso, né? Mas por conta disso, eu fiz bastante casamento e percebi algumas coisas, né? Uma coisa que faltou, algumas conversas profundas e sinceras faltaram na caminhada da Adriana Sua comigo, esposa, né? né? A Adriana, minha esposa, faltou pra gente. Certo. Faltou pra ela e faltou pra mim. E pra nós dois juntos. A gente percebeu isso, tanto como caminhada de jovens e adolescentes na igreja, como casal, daí já no começo do casamento, ou ali pensando em casar. Então, quando você pensa assim na sua história, ela meio que começa você pensando ali numa falta, talvez, que você mesmo teve. Isso. É isso? Uma das coisas que eu vejo que é um problema é quando você começa a considerar o casamento. Então, o curso que a gente dá é para quem está considerando seriamente o casamento. Certo. Não é para quem vai casar o mês que vem. Primeiro problema. Que o cara já tem 1000 coisas para pensar porque vai casar o mês que vem, ou daqui 2 meses. Aí o pastor fala, tem que vir aqui para a gente ler um livro junto. Tudo que você quer na sua vida é que não tenha nada para você acrescentar na sua agenda. E aí é nessa hora que as igrejas e os pastores aparecem com alguma coisa que vai Isso é muito verdade. te equilibrar no meio desse negócio. Então, na verdade, se você está considerando seriamente o casamento, você não está nem noivo. Certo. Você está namorando para valer? Então, chega aqui. Para quem está considerando Tem seriamente. solteiro também nesse curso ou não? Não chega nesse nível. Não, mas é para quem começou a namorar. Certo. E o cara pode estar considerando seriamente o casamento e está um mês lá com a gente. Né? Em um mês de namoro, a gente já faz o curso. Ou tem gente que está... Aquilo que é comum, né? 5 anos namorando, 4 anos namorando. Mas eu sempre falo, se falta um mês para você casar, 2 meses, não vem. Certo. Não vem. Porque é de fato. Né? Agora, eu não estou nem com nenhuma turma, eu posso falar isso bem tranquilo. 20% termina. Ô, louco. Porque, não tem nenhum demérito nisso. Porque o que a gente tem aqui? O que a gente está falando, quando a gente faz um curso de casamento,
por exemplo, como aconteceu comigo, antes de dizer sim, na véspera. E até tinha que maratonar o negócio. Eu vou ficar até 3 da manhã para terminar de ler o capítulo, que amanhã de manhã eu vou encontrar com... No meu caso, era meu pai, né? Que era o pastor da igreja. Você e sua esposa fizeram um Com meu estudo pai. de casamento com Isso seu não tinha pai. sentido nenhum, né, velho? É um negócio... Não, um absurdo. Né? Mas foi, né? Ele fez o melhor que ele podia fazer. É melhor do que nada, talvez, Isso, né? isso. Mas talvez, pensando assim, o ideal seria que provavelmente fosse outra pessoa, né? Porque tanto para sua esposa ali, noiva, né? Falar com o futuro sogro, quanto você, tem várias coisas ali que vão ser travadas, né? Que talvez seriam importantes serem faladas. Né? E eu faço junto com a Adriana. Apesar de eu pensando do ponto de vista de conteúdo, né? Eu passo mais, assim, proporcionalmente eu passo mais conteúdo, né? A interação ali, todo aquele, ela está participando bastante, então isso é uma coisa. E também não é um negócio infinito. São 5 encontros. Certo. É coisa mais rápida, mas a preocupação então vem nesse lugar onde se você está considerando seriamente o casamento, precisa alguns pontos que você precisava considerar antes, porque é uma jornada de vida. E a gente está sendo treinado para viver sozinho. A nossa cultura propõe uma solidão, digamos. Certo. Né? E cada vez mais as pessoas casadas, mas vivendo em casas separadas ou casadas. Então, no sentido mais, você fala assim, vamos tirar tudo aquilo que de forma clássica a gente concebe como casamento. 2 pessoas se juntam, vão morar numa casa. Certo. Cada vez mais a gente tem uma outra configuração, que as pessoas vivem como se estivessem casadas, passam 2 ou 3 dias juntas. Os outros 5 ou 6 dias da semana, os outros 5 dias, elas estão cada uma vivendo a sua vida, trabalhando, morando até em cidade diferente. Mas aí o final de semana elas se juntam e vivem como se fossem casadas. E aí, isso aí é um jeito de viver que te dá pausas que protegem, digamos, você das crises que a convivência contínua traz. Prova disso é que a pandemia trouxe um número maior de divórcio, porque as pessoas convivem mais. Brincaram, né? Ou divorcia ou tem filho, né? Na pandemia. Então, o que a gente faz nesse caso? As conversas profundas, tem algumas perguntas que se eu fizer para você e para sua esposa, você vai conseguir responder porque tem um interlocutor. Mas se você sozinho perguntar, ou você sozinho falar o que você está pensando a respeito de uma situação, uma determinada situação, você pode levantar uma crise que você não vai ter como resolver sozinho. E ela também. Mas se você tiver um interlocutor fazendo essas perguntas, a gente pode resolver. Por exemplo, como que a gente resolve a crise? Entrou num problema lá, vocês se desentenderam por causa de grana. Certo. Como é que vocês vão resolver? Tem família que, quando tem crise, resolve gritando. Você aprendeu lá na sua família que quem tem crise resolve gritando, tem crise resolve calando, ficando quieto, ou resolve chorando. Quem ganha? Quem grita, quem chora, quem aguenta ficar mais tempo de silêncio. Porque silêncio é um tipo de tortura. Ou o grito é um tipo de agressão. Então, quem ganha? Quem agride? Quem tortura? Quem é que ganha? Então, a gente vai lidar com isso aí. Qual é o jeito que a tua família, a família que você cresceu, te ensinou a lidar com a crise? Isso é o default, é o teu padrão. Certo. Na hora da crise, no máximo, você volta para o teu padrão. Você não vai para outro lugar. Certo. E a tua esposa tem uma cultura e você tem outra. Considerando ainda as famílias que têm um sistema onde o homem é predominante ou a cultura é matriarcal, a gente ainda tem esses elementos. Mas se a gente considerar só esse jeito de resolver o problema, então, olha só, entrou numa crise, alguém grita. E aí ele ganha porque gritou. Ou ele ganha porque chorou. Ou ele ganha porque fez silêncio. Ou ele ganha por algum tipo de controle, ou ele ganha porque ele que está com o dinheiro na conta. Não é a melhor solução, mas quem é que tá com, quem que tem a senha? Então, conversar sobre isso antes, porque a gente sabe que um dos fatores que mais terminam os casamentos tem a ver com grana. Certo.
Esse é um fator. Isso é uma coisa que gera crise o tempo todo. Então, é lidar com essas questões antes que elas cheguem. E eu estou dando um exemplo aqui. Eu fico pensando assim, né? A pessoa ouvindo a gente, essa conversa aqui nossa, e eu já ouvi falar isso, e até algumas pessoas já me contaram isso, né? Que às vezes, como cristão, a gente coloca um parâmetro inicial falando assim, não, tem que ser cristão. A pessoa que você vai casar tem que ser cristão. E beleza, eu não estou negando isso. É bom que seja, é o melhor dos mundos que seja mesmo. Só que parece que fica focado só aí e não passa daí. Então, quando vê alguns problemas, ou a pessoa já se encontra, já está casada e só pensou assim, ela é cristã ou ele é cristão, eu vou casar com ele e vai dar tudo certo. E se encontra em alguma crise, ou a pessoa vê outros cristãos tendo crise e falando, não, mas os dois são cristãos, por que está tendo crise, né? Parece que então a gente tem que olhar e falar, não, existem coisas além que a gente precisa conversar, né? Isso. É meio que quebrar alguns tabus, assim, até sobre Tem casamento. algumas coisas que a gente precisa conversar É que eu gosto antes. dessa palavra tabu, às vezes eu falo muito ela, mas... Enfim, às vezes é um Não, tabu. mas é isso, mas é verdade. É verdade. O que acontece? A gente fica preocupado, a gente fica falando sobre... era bom que fosse da mesma fé, tivesse a mesma experiência de fé, né? Então, se é cristão católico, se é cristão adventista, se é cristão presbiteriano... tem esse detalhe ainda que eu nem pensei. Então, você vai pensar assim, é cristão, então tá bom. Pois é, a gente tem mais elementos para a gente considerar. Por isso que namora. A gente namora por causa disso. Porque tem mais fatores para considerar. Tem a ver com o mau humor. Por isso que Você defende o namoro, então. Tem que ter namoro, pelo amor de Deus. Esse negócio de corte aí é uma parada viajada. Isso é criado por homem que não quer ver ninguém dando um beijo na filha dele. Certo. Aí, no máximo depois de casado. Aí ele criou um sistema de proteção. É lógico, o pessoal vai falar um montão de coisa moralista. Não sei todos os argumentos, não aceito nenhum. Pronto. Mas a questão é, o namoro é feito para isso. Isso é a cultura do nosso tempo. Certo. Na cultura do nosso tempo, a gente tem namoro. O que acontece no namoro? O namoro é conhecer. Agora, tem algumas coisas que a gente coloca aqui no namoro que impede a gente de conhecer. Mas o conhecer, por isso que eu estou falando que o interlocutor ajuda. Se vai ser uma pessoa de jornada de vida, então nesse curso, para quem está considerando seriamente o casamento, ou um livro como esse que a gente está falando aqui, vai te ajudar a pensar que essa união mística, né, que nós consideramos pelo que a Bíblia nos ensina, o que a gente tem os ensinamentos para os discípulos de Jesus, a gente percebe que essa união mística precisa considerar mais elementos do que isso. Então, é uma jornada de vida. Tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. Por exemplo, alguém que está namorando agora, pensa assim, qual vai ser a tua semana típica depois de você, com 5 anos de casado, tendo um filho? Aí eu já fiz essa pergunta. Aí tava... Eu que minha esposa está grávida nesse momento, eu não sei responder essa pergunta, mas beleza. Então, mas pensando... Imagina um casal mas imagina assim, então. Mas qual é a semana típica? Na segunda-feira, cada um vai trabalhar, volta para casa de noite e tal. Beleza, e o final de semana? No final de semana a gente vai no teatro, vai no parque. Tá. Tem igreja? Qual igreja? Isso é importante para você? Então imagina só, você vai falar assim, estou casando com uma moça e eu acho que para ela não tem igreja. Isso é importante para você? A igreja para mim é importante. E para o teu filho? Aí você fala, também é. Eu falei, então. E agora? Essa é uma questão. A pessoa pode ser cristã, mas a igreja não é importante para ela. Então, tem coisas que a gente precisa colocar nessa conta, porque a gente já sabe que esse é um ponto de crise das grandes. A gente tem o tempo todo alguém falando, não sei o que eu faço. Eu quero vir para a igreja com meu filho, ou quero vir para a igreja com a minha filha, e meu marido não quer vir. Então, o que a gente faz? Tá namorando e essa relação vale a pena? Tem umas coisas que a gente precisa combinar antes. Tem uma coisa que tem que estar conversado antes.
Você falando isso, né? Eu pensei da gente ler o trecho que, assim, é a base para mim, não para mim, né? A base bíblica do casamento, né? Lá em Gênesis 2, que fala, Gênesis 2, do 18 ao 25. É um trecho que Jesus vai citar depois, né? Reafirmando aqui o que está escrito e Paulo cita esse trecho. Enfim, sempre que a Bíblia vai citar sobre alguma coisa sobre casamento, recorrentemente esse trecho está lá, né? Gênesis 2, do 18 ao 25, fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, é um fato curioso sobre a criação, né? Que quando Deus cria, ele não cria e dá nome, ele dá essa autoridade para o ser humano. E quando o Adão lá tá dando nome para vaquinha, para o boi, não sei o que, ele fala, ó, o boi tem a vaquinha ali, o pato tem a pata, tal, ele vai dando esses nomes, e não se encontra no homem alguém que correspondesse assim como teria para os animais, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Você comentou um pouco do livro, né? É bom comentar que a gente vai usar bastante esse livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, para basear, né, nossas conversas aqui. E uma das coisas da própria introdução do livro e da nossa conversa aqui, e que me marca, é o quanto o casamento, né, é meio que solto, assim, a gente é uma questão cultural, uma questão da sociedade. O casamento vai ter caras diferentes dependendo da sociedade. A gente falou aqui, por exemplo, sobre namoro. Namoro é algo mais ocidental, né, dependendo da situação. Eu fico pensando... E é mais recente, né, se a gente mais pensar em termos recente, históricos. Né? Então tem toda a questão de tempo, de localização, que o casamento muda. Mas, mesmo assim, pensando biblicamente, existe aí um padrão, e a Bíblia apresenta o casamento como uma ideia que vem do próprio Deus. Isso é muito forte para mim, tanto que quando eu celebrei casamento assim, foi algo que marcou assim minha mensagem, falando assim, ó, Deus criou, isso é algo bom, né? Isso tem um lado maravilhoso disso, que Deus não cria coisa ruim. Legal. Deus é um Deus bom, é um Deus que fez tudo que há de melhor nesse mundo. Mas tem um lado difícil de aceitar aí, que se Deus criou, Ele sabe, Ele que criou os parâmetros também para que o casamento fluísse da maneira como foi criada para ser, né? Então tem um duplo jogo aí, né? Que falar que Deus criou é algo que remete a gente a pensar que é algo muito bom. Ou seja, se você é cristão, acredita na Bíblia, se você, né, tem a possibilidade de se casar e pensar nisso, e busque isso porque é algo bom, né? Tem uma coisa que pode ter alguém que está ouvindo a gente que está solteiro. Certo. Ou que está prestes a ficar solteiro. Porque vai ficar ouvindo a gente aqui, porque esse negócio é sério. Quando a gente começa a falar de casamento e você está numa relação que a outra pessoa não pensa nisso. Certo. Então, essa relação, de algum jeito, é abusiva. Porque tem uma palavra antiga que a gente usa, que não tem mais sentido nenhum, mas a gente acostumou a maquiar. A gente usa a palavra... É uma palavra crente para abuso. Defraudar. Fulano está defraudando. O que é defraudar?
É fazer de conta que eu vou viver um negócio com você, mas eu não sou. Que é algo que Paulo fala numa Isso. das cartas, usa esse termo lá. Mas isso é abuso. Certo. Por que é abuso? Porque eu estou numa relação com você de intimidade e eu não estou sendo honesto. Eu estou fingindo, então namoro é o quê? Eu tenho uma intenção de que essa relação seja séria. Eu estou fingindo que é sério. Não é sério, não é tão sério assim. Para um é muito sério, para outro não é tão sério assim. Por isso que 20% termina. Porque eu ensino que a gente precisa ter uma relação honesta. Certo. Então a gente precisa desse negócio. Que quando eu me apresento e eu sou discípulo de Jesus, o meu sim tem que ter um valor. Então você defende o namoro, mas o namoro tem que ser um namoro precisa negócio, estar numa base de não é honestidade. qualquer coisa. Exatamente, tem uma base de honestidade. Certo. Eu não estou fazendo um testezinho. Não é, vou namorar aqui, E se depois rolar, não. rolou. Então, depois... eu preciso de uma coisa de seriedade, né? Certo. Aí o que a gente tem para considerar a seriedade, você pensar que quando Adão estava fazendo o trabalho dele. Então, pensando no nosso dia a dia, uma pessoa que está, sei lá, 20, 25 anos, vivendo o dia a dia. Trabalhando, estudando, vivendo a vida, servindo numa comunidade de fé ou, enfim, fazendo aquilo que tem sentido para ele. Esta pessoa como parte da nossa sociedade, ela exclui uma coisa que é muito importante que tem a ver com o que Adão estava fazendo. Adão estava fazendo o dia a dia dele e, de repente, está faltando um negócio aqui. Tem uma santa expectativa. Então, para quem está solteiro, para quem está sozinho, ou para quem está mal acompanhado, quem está mal acompanhado precisa tirar essa companhia ruim, porque não vai ficar bem acompanhado tão rápido. Vai ficar mais difícil aí, né? Mas assim, pensando no seguinte, que tem uma santa expectativa em Adão. Tá faltando alguma coisa. Primeira coisa, né, que ele percebe se todo tem um correspondente feminino, eu não tenho, vai chegar mais alguém aqui. Porque todo mundo tem seu complemento, eu não tenho. Não chegou ainda. Então, por que Deus não criou tudo já... criou, estava ali, né? Já tinha correspondente feminino, já estava ali no tempo todo. Na mitologia, a gente fala que já tinha, né? As mitologias constroem como se já tivesse. Né? E a gente olha para a Bíblia e fala, não. O que Deus fez? Ele, na parte do processo, fez com que Adão fala, ainda está faltando alguma coisa. Vai chegar alguma coisa que vai complementar e vai deixar isso aqui melhor ainda. Deus é quase que uma escola que Deus faz para Adão ali, ó. Tá vendo como essas coisas, como eu que crio eu criei você, criei essas coisas têm o seu correspondente. Quando ele encontra a Eva, ele não tem dúvida. Então a santa expectativa foi respondida. Então é pensar nisso, né? Não é que você não vai ter dúvida no seu relacionamento, certo. mas é que é natural que alguém que está na juventude, ali no final da década da decisão, que é entre 16 e 26 anos, que você decide que curso vai fazer, que cidade vai morar, se vai casar, se vai ter filho, é natural que dentro da década da decisão, entre 16 e 26 anos, essa santa expectativa apareça. Certo. E para alguns vai ser mais tempo, para outros menor, vai ser mais rápido, menos rápido. Mas essa santa expectativa aparece como apareceu para Adão. Você vai viver a vida, daqui a pouco está faltando alguém para dividir a vida comigo. Nossa, que da hora. E aí, quando a gente tem aqui nessa hora, quando aparece, Adão fala, agora sim. Agora eu estou completo. Certo. Agora fechou a conta. Então, é essa a questão. Por que fechou a conta? Tem uma complementariedade divina aqui. E a complementaridade divina, eu consigo ver quanto é maravilhoso a minha relação com a Adriana. Ela, de fato, é uma coisa muito, muito legal. Aquilo que Deus fez e que, assim, pensando no complementar que a gente tem que falar, pode falar das coisas físicas, que tem a ver com a criação, mas a gente falar também disso que a gente quis se cuidar e cuidar um do outro de um jeito que complementa mesmo. Né? Então, Adão e Eva têm essa referência, né? Dos dois que se complementam e que estão juntos. Esse esse casal original que se complementa. E aí a gente vai falar, a gente pode depois entrar na questão que vem logo depois, que é o pecado, e o próximo capítulo já vai falar disso, é um problema. Mas olha só, até para coisa ruim
Eles estavam juntos. Certo. É verdade. E também tem um assunto de solteiros que talvez depois a gente pode entrar melhor, né? Para pessoa que às vezes olha e pensa, olha para isso e fala, mas aquele que ou não nesse período, né, de decisão aí, nem olha para isso e fala, não, eu tô bem assim, ou às vezes não está, mas também não acha alguém, não deu certo ou acontece. A Bíblia também tem alguma coisa a dizer sobre isso. Eu acho que é um né? tremendo desrespeito o que acontece em várias igrejas. Aliás, se acontece isso, alguém que está ouvindo aqui na Vila não acontece. Na igreja que eu sou pastor, na nossa igreja, que é uma igreja filha aqui da comunidade da Vila, também não acontece isso. E na igreja onde eu fui pastor e os pastores amigos meus, eu toda vez que vejo isso, eu falo, pensa melhor o que você está fazendo. Certo. Existe uma classificação ruim dentro da igreja. Alguém que tem 30 anos, 35 anos, fica sempre recebendo as piadinhas. Já não chega a receber piadinha da família e tal, mas nesse ambiente é que ficou para titio, titia, alguma coisa que tende à humilhação. Certo. Como se tivesse uma categoria que melhor é casado, segundo melhor é divorciado e terceiro, para quem é adulto, solteiro adulto, é pior. E fica nesse menosprezo. O que acontece quando a gente faz isso? Primeiro, que a gente empurra a pessoa que é adulta para um relacionamento ruim. Certo. Ela vai se casar é melhor casar um casamento ruim, divorciado, que ficar sozinho sempre. Entendi. Isso está errado. Mas é essa pessoa que está solteira adulta que ouviu aquilo que nós ensinamos como pastores de jovens. Na juventude dizendo, não, espera, Deus vai te dar alguém, você vai encontrar alguém. E essa pessoa ficou esperando e não encontrou. Certo. Não teve alguém que foi compatível. E a gente vê que a gente está na época dos relacionamentos, do Tinder, esse montão de coisa. Mas não é incomum encontrar gente que com 30 anos nunca namorou. Então, a gente vai olhar para essa porcentagem enorme de pessoas, mas a gente vai, para a gente parar e considerar que as pessoas não querem falar isso mais e não fica legal, mas vai ter muita gente com 30 anos ou mais que nunca transou. E a gente fica o tempo todo... Porque a nossa sociedade celebra a promiscuidade. E na igreja nós ensinamos para você que isso é uma coisa que você devia se guardar, tem a hora certa. E quando aquela pessoa que mais cuidou disso aí, o que ela recebe depois que ela está solteira com 30 e poucos anos? Brincadeiras, ironias. Abuso. É abuso, Sim. né? Sim. É o pastor usando aquele lugar de líder dele, ou o líder de célula, ou o pastor de jovens, ou seja lá quem for, fazendo piadinha com isso. Isso é um tremendo mau gosto, não tem sentido nenhum. E para fechar, assim, para a gente pensar, eu acho que a própria, né, essa própria união entre o homem e a mulher, ela representa a união de Cristo com a igreja, né? E quando a igreja primitiva surgiu, o próprio casamento era mais pesaroso naquela época do que é hoje. A gente não imagina isso, né? Naquela época, não casar, principalmente para um judeu, mesmo para os gentios, mas principalmente para um judeu, era um peso gigantesco. A igreja entendia a família da fé como a família verdadeira e que o casamento em si, o importante era você ser o mesmo corpo de Cristo, porque é aí que você vai, né, a igreja vai casar com Cristo. Então o casamento não é a sua salvação, mas é o próprio Cristo, né? Então acho legal a gente focar nisso, né? Isso tem uma representação que ultrapassa, né? Sim. Então essa união mista. Quando Paulo fala, né, a gente lê ele falando sobre casamento. Quando a gente lê na tradução Almeida, ou na NVI, a gente lê, tem uma coisa. Mas quando a gente lê Paulo falando sobre casamento numa versão mais na Bíblia Viva, ou na mensagem, a gente vê ele falando, eu não consigo explicar. Isso é demais. É um mistério. É um mistério. É esse... Como que alguém que não tinha família torna família? Como que... e aí tem todos esses elementos, né? Um homem que assume essa mulher assume a família dela. E ela assume a família dele. Ele está falando para um contexto de gentil, onde, se ele está falando para o contexto judaico, essa moça se torna família com a família do homem. No contexto gentil, dependendo do povo que está lendo, é o contrário.
o homem se torna parte do outro clã Certo. por causa do casamento. Uhum. Então você fala assim, eu não consigo entender um negócio desse. É uma coisa maravilhosa demais. E aí ele está olhando para isso e eu não consigo imaginar que ele está olhando para isso, ele não está pensando que é a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. É maravilhoso demais. É uma coisa que transcende, que a gente tem uma representação física de alguma coisa que é espiritual na relação de homem e mulher, mas é espiritual, uma vez que a gente está na família da fé, na relação que a gente tem com Deus como noiva de Cristo, né? A igreja. É isso aí, muito bom.